Nosso estudo de hoje é a lição 67 do livro Segue-me, Caridade da Paz. Bem-aventurados os pacificadores, palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Um tipo de beneficência ao alcance de todos e que não se deve esquecer, ocultar os próprios aborrecimentos a fim de auxiliar. É provável hajas iniciado o dia sob a intromissão de contratempos que te espancaram a alma. À vista disso, se exibes a figura da mágoa, na palavra ou na face, ei-la que se expande, a feição de tóxico mental, atacando a todos os que se deixem contagiar. E qual acontece quando a poeira grossa invade teu reduto doméstico, obrigando-te à recuperação e à limpeza? Após te desequilibrares em aspereza e irritação, reconhece-te no dever de reparar os danos havidos, despendendo força e diligência em solicitar desculpas e refazer os próprios brios, aqui e ali, como quem se empenha a suprimir os remanescentes de laboriosa faxina. Se te alteias, no entanto, acima de desgostos e inquietações, mantendo tranquilidade e bom ânimo, para logo a tua mensagem de otimismo e renovação prossegue adiante, de modo a espalhar bênçãos e criar energias, angariando-te simpatia e cooperação. Os estados negativos da mente, como sejam tristeza e azedume, angústia ou inconformidade, constituem sombras que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. Recordemos o donativo da paz, que a todos nos compete distribuir a benefício dos outros, evitando solenizar obstáculos e conflitos, aflições ou desencantos que nos surpreendem à marcha. E permaneçamos claramente informados de que a única fórmula para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor da nossa própria segurança, será sempre esquecer o mal e fazer o bem, porquanto, em verdade, tão somente a criatura consagrada a trabalhar, servindo ao próximo, não dispõe de recursos para entediar-se e nem encontra tempo para ser infeliz. A mensagem do Emmanuel de hoje, dificilmente ela não vai acontecer com frequência. Não? Tem gente que vai falar assim, acontece uma vez ou outra, não, vai acontecer com frequência com a gente. Aquele dia que a gente acorda e que de repente tem um montão de contratempo que acontece com a gente e aquilo vai tirando a nossa calma, vai tirando o nosso equilíbrio. E daí o Emmanuel dá uma recomendação, que é a recomendação que volta e meia a gente está fazendo referência a ela. Por exemplo, Charlie Chaplin, ele deixou uma frase maravilhosa, ele falou, eu gosto de andar na chuva porque ninguém percebe minhas lágrimas. Aí você vai pensar, ele está querendo esconder as lágrimas de quem? Não, ele está querendo esconder, na verdade, a preocupação das pessoas, não quer deixar ninguém preocupado. Deixa aqui comigo que, da grande maioria das vezes, a gente sabe muito bem o que as nossas lágrimas representam e, muitas das vezes, a gente até caminhando aí na chuva, com as lágrimas caindo, a gente está também buscando soluções possíveis para esse problema que está provocando as lágrimas. Mas o Charlie Chaplin ele vai além, quando ele faz uma música para aquele filme Luzes da Cidade, e que a versão em português ficou assim. Sorri quando a dor te torturar, quando nada mais... Não, como é que sorri? Quando a dor te torturar, quando nada mais restar dos seus dias tristonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Essa mensagem da música ela tem uma coisa muito profunda. Assim. Tá me deixando triste? Eu vou colocar aos poucos na minha mente que eu não tenho o direito de estar transmitindo a minha tristeza para outras pessoas, porque cada um carrega sua própria cruz, carrega sua cruz e segue-me. É diferente se de eu buscar, às vezes, uma pessoa como um companheiro para desabafar, para a gente pedir ajuda, é diferente. O problema é, por exemplo, na sexta-feira agora, né,
Eu estava no meu trabalho e estava num desses dias de irritação. A irritação, eu até lembrei por quê. É porque a gente está querendo se concentrar numa coisa séria do trabalho e a gente sofre hoje os efeitos da telemarketing. Então, meu telefone toda hora tocava com aquele inicial 0303, propaganda de alguém querendo vender algum produto. Então, toca uma vez, você desliga, toca outra vez, você desliga. Eu estou fazendo cálculos, eu estou fazendo estatística. Toca outra vez, e em uma daquelas eu dei uma esbravejada e as pessoas que estão do meu lado estranharam. E aí eu tive que pedir desculpa, como diz o Emmanuel aqui, né? Naquele momento eu falei, gente, o que está acontecendo é isso aqui. Eu estou fazendo estatística, né, vendo qual foi a produtividade de todo mundo, né, uma coisa séria, toda hora toca esse telefone. Aí eu tenho que, de repente, colocar ele em modo avião para poder continuar trabalhando. É assim que vai acontecendo. Foi uma coisa simples, mas a gente, de repente, transfere. Naquele momento, quando eu dei uma esbravejada, foi motivo de sorriso, de brincadeira, de reações, assim, né? O pessoal achou engraçado. Mas a gente, muitas das vezes, a gente passa uma perturbação também para os outros que não é legal. E o Emmanuel vem chamar a nossa atenção, olha, igual acontece com a faxina, se você deixar essa poeira grossa entrar, daqui a pouco a recuperação, a limpeza, ela vai demorar um tempinho para acontecer, vai pedir um pouquinho de tempo também. Se te alteias, no entanto, acima dos desgostos e inquietações, né, mantenha tranquilidade e bom ânimo. Acima de desgosto, mantenha tranquilidade e bom ânimo sempre. A gente, por isso, vale a pena assim, a gente ter o tempo todo algumas palavras de incentivo. As frases dessa, como o Chico Xavier tem várias, como os expoentes da doutrina espírita tem várias. Por exemplo, o Chico Xavier, por conta de uma ligação maior que nossa, né, isso também passa. Imprime essa frase e coloca ali na frente. Então vai ter momentos que você vai... Toda hora eu estou lendo que é mesmo, isso aqui passa. Isso também passa. Uma outra coisa que é legal também é porque pode virar rotina você ler a mesma frase. Então troca de vez em quando, imprime uma outra frase qualquer de efeito, para que você, toda vez que chegue no trabalho, chegue num ambiente que é de rotina, e você esteja tendo acesso a esse tipo de frase. Elas vão acalmando a gente nesses momentos. Ele vem dizer para a gente aqui que esses estados negativos de mente, que são tristeza, azedume, angústia e inconformidade, eles são sombras que o entendimento e a bondade são chamados a dissipar. Deve ser uma situação muito triste e que provavelmente a gente vai reconhecer, descobrir que eu estava mal-humorado e de repente eu passei aquela energia mal-humorada para alguém, só que os danos daquela outra pessoa foram maiores do que em mim. Olha só que coisa triste, né? E acontece com frequência sem a gente perceber. Né? Porque eu me lembro de uma lição do Humberto de Campos, não me lembro se é do Humberto de Campos ou se é do Neil Lúcio, foi através de um dos livros do Chico, que ele falava o seguinte, que a pessoa saiu de casa, deu uma topada em algum lugar. Quando deu aquela topada, o humor mudou e ele fez uma coisa, aí foi transferindo de pessoa para pessoa. Um xingou o outro daqui a pouco. E nessa corrente terrível, quem segurou o final e não deixou com que aquelas atitudes continuassem foi a mãe. Quando o filho descarregou na mãe, a mãe segurou, porque o amor de mãe é o maior amor do mundo. Mas quando eu li aquela lição a primeira vez, eu falei, meu Deus, um simples comportamento meu, uma simples palavra maldita, mal falada, eu posso estar trazendo tantas consequências. Então eu comecei a pedir para os espíritos, né, me livrem de mim mesmo, não deixa eu fazer mal às pessoas assim não. É tão ruim, né, a gente deixar as pessoas que estão convivendo com a gente de maneira mais direta, esposa, filho, nessas condições aí de irritabilidade. Você chega depois perto da pessoa, você está triste, o que foi? Não, você viu como é que você falou comigo? A pessoa guardou, ela ficou o dia inteiro mastigando aquilo que a gente falou, a maneira como a gente falou. Então o Emmanuel chama-se: permaneçamos claramente informados de que a única fórmula para o exercício dessa beneficência da paz, em louvor da nossa própria segurança, está sempre em esquecer o mal e fazer o bem. Sempre vai ser essa a fórmula para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece do fundo do coração, Emmanuel.